Essa é a fórmula para você ficar rico na bolsa. Você tem que gastar muito menos do que você ganha. Você continua naquela regrinha do 70-30. Fiagro, eu não invisto em Fiagro. Falando de Bitcoin, que é um tema que é bem interessante, eu não considero investimento moeda, né? Moeda para mim é trade. Você compra barato para vender caro. E aí eu fui juntando e investindo em renda fixa de início, né? Que é o que você tem acesso. Naquela época a gente não tinha muita informação. Eu vou fazer 45 anos agora em maio, então a gente está falando aí de 28 anos atrás. É um tempo um pouco distante. Exato, que em 96 24, a gente não tinha nem nascido ainda. É um tempo assim distante, onde você não tinha muita informação. Na faculdade, tinha um colega de turma, e eu era apaixonado pelo mercado financeiro do que eu via na televisão, né? Via na sessão da tarde, nos filmes, pessoal, a Bolsa de Valores, Estados Unidos, todo mundo fica rico. Eu falei, cara, é com isso aí que eu vou ficar rico. Na época era o pregão ainda, né? Pregão Viva Voz. Aqui no Brasil ainda era pregão Viva Voz. Lá nos Estados Unidos tinha já muito filme, muita coisa sobre isso, e o que a gente via era o que tinha lá na televisão, nos filmes, né, da sessão da tarde. E eu tive a sorte de ter um colega de faculdade que a mãe dele trabalhava, eu não lembro se era um escritório de assessoria ou uma corretora, e aí a gente começou a brincar com algumas coisas de ações, simulador e um monte de coisa, mas isso ainda muito incipiente. Aí eu fui aprendendo, investindo, e o que me permitiu investir mesmo foi aquele mindset que eu tinha na época, que durante toda a vida, né, acho que até hoje é assim, de gastar o mínimo e juntar o máximo. Eu sempre, sei lá, até os 18 anos, quando comecei a trabalhar, eu usava roupa dada pelos outros, de doação. E aí eu mantive aquele mindset, eu não preciso de muita coisa, eu consigo viver com o mínimo. E aí, quanto mais dinheiro eu ganhava, mais dinheiro eu investia, eu poupava e investia. No final das contas é sobre isso, né? Você tem que gastar muito menos do que você ganha. E isso é que me permitiu investir. Cada um vai construir o seu caminho à sua maneira. Tem gente que quer fazer uma coisa, tem gente que quer fazer outra. Para muitas pessoas, quando eu falar assim, eu vendi o apartamento para morar de aluguel, para muita gente isso é o fim do mundo. A pessoa prefere trabalhar a vida inteira e ter o seu imóvel próprio, porque aquilo ali para ela é mais importante. Mas você vai ter que trabalhar a vida inteira, você nunca vai atingir a independência financeira. E tá tudo bem para essas pessoas. E eu não tenho como dizer que tá errado. É o que faz bem para aquela pessoa. O importante é que todo mundo se sinta bem. A geração de renda via dividendos. Esse é o meu grande objetivo. Então, se eu tiro dali para morar de aluguel, vou alocar em geração de dividendos. Claro que geração de dividendos, pensando em ativos que vão se valorizar, para eu também surfar esse movimento de valorização desses ativos que também me pagam dividendos. Então tá sempre uma coisa ligada à outra. E essa sempre foi a sua estratégia ou você foi mudando ao longo do tempo? Foi mudando ao longo do tempo. Eu migrei para a geração de renda quando eu consegui ter um patrimônio minimamente razoável, quando eu estava perto de atingir o primeiro milhão, eu e minha esposa construindo patrimônio. Isso, eu digo, isso tem mais de 10 anos, né? Eu construí o primeiro milhão como qualquer pessoa. Eu levei 18 anos para construir o primeiro milhão, lá juntando dinheiro, cada centavo, cada moedinha, investindo, não gastando de forma extremamente racional. Eu atingi, e esse primeiro milhão me permitiu atingir a independência financeira, porque com 0,5% ao mês, que é o que qualquer um consegue em dividendos, que é até uma formulazinha que eu falo, quanto você precisa ter de patrimônio? 200 vezes aquilo que você quer de renda. Exato, eu acho interessante falar isso, que muita gente fala, não, que você consegue tirar 1% ao mês, só que aí a inflação vai comer seu poder de compra, não tem como você gastar 1% ao mês. Esse 1% ao mês, ele é muito fantasioso. Sim. Porque isso depende muito do ciclo de mercado. Em 2019, cara, ninguém ganhava 1% ao mês. Você tinha fundos imobiliários de shopping, cara, que pagando 0,4 ao mês, você caramba, que maravilha. Então as pessoas acabam se apegando a valores de uma fatia, uma janela específica de mercado, e não de uma maneira geral. Por isso que eu sempre falo assim, pega o que você quer de renda, multiplica por 200, que é quanto você precisa ter de patrimônio para gerar aquela renda. Não seu patrimônio total, mas para gerar aquela renda. Sei lá, eu quero 5 mil reais por mês, então com 1 milhão você consegue 5 mil reais por mês. Como eu sei que qualquer um consegue mais do que 0,5%, o que eu ensino para os meus alunos é: tente 0,75 ao mês na sua carteira, que aí você continua naquela regrinha do 70-30.
que você vive com 70%, reinveste 30% para fazer frente à inflação e fazer o seu patrimônio, o seu dividendo crescer. E aí você tem uma carteira que gera 0,75% ao mês, você pega 0,25%, reinveste, vive com 0,5% e beleza, você consegue fazer frente à inflação, frente a tudo isso, e o patrimônio continua crescendo. E o que você vê dos FIAGROS, que acaba sendo um ativo mais recente na bolsa, muita gente comenta, muita gente vai atrás por conta do dividendo ser mais alto? Não é que eu não gosto de FIAGRO, eu não invisto em FIAGRO. Por quê? Quando é que os FIAGROs surgiram? Quando a taxa de juros estava alta. E aí, o que as gestoras conseguem lançar de FIAGRO? Quase todos, não 100%, mas quase todos eles são são FIAGROs de títulos de dívida, só que do agro. Então, eles são iguais aos fundos imobiliários de papel. Eles são fundos de papel. E o fundo de papel, você vai pensar o quê? Diversificação pulverização, diversificação da carteira para que você tenha uma maior segurança, né? Porque se algum der default, der calote, tem muitos, aquilo ali vai ficar diluído. Isso você consegue em fundos mais antigos e fundos que já são grandes. Os FIAGROs começaram, como todo fundo começa, com carteiras muito menores. Uma concentração maior, né? Você tem um risco muito maior para não receber um valor muito maior de prêmio do que os fundos de papel. Muitas vezes com PVP acima de 1. Então, qual o sentido de você investir tendo um risco e ainda tem a concentração do setor, é bem concentrado, isso aumenta o risco, então o setor agro. Mas o agro é que impulsiona o PIB, mas você não está investindo numa empresa de agro. Você está emprestando dinheiro para alguém que está, de fato, investindo no agro. É diferente, você não é o investidor do agro. Você é o financiador, você é como se fosse o banco. Se der calote, você perde seu dinheiro. É diferente você comprar um Agro 3, uma outra empresa lá que investe no agro, que participa do agro. Falando de Bitcoin, que é um tema que é bem interessante, eu não considero investimento moeda, né? Moeda para mim é trade. Você compra barato para vender caro. Não paga dividendo, é só uma reserva de valor e valorização. Você não tem muito o que esperar além disso, né? Você vai, como é que... Não é uma empresa que reinveste parte dos lucros para crescer. Sim, não é um negócio. Assim, não é um negócio, é uma moeda. O dólar é a mesma coisa, o euro é a mesma coisa. Então, você tem que comprar, você tem que guardar, você tem que gerir. E dá um trabalho, que você vai ser hackeado, a tal wallet, aí você, cara, vai comprar uma Ledger para guardar. No fim das contas, o que você... Assim, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria, quer o quê? Ver valorizar. Que é o que eu quero. Eu não pretendo usar o Bitcoin para comprar comida, para viajar o mundo, porque é uma parcela também pequena do meu patrimônio. Então, se eu pegasse, vendesse tudo, botasse em Bitcoin, virasse um nômade digital, de repente até funcionaria. Mas eu sou casado, tenho 2 filhas, não dá para dar o louco aí e fazer essas coisas. Então, para mim, o Bitcoin é um ativo que vai valorizar. Se a única coisa que eu quero dele é valorização, cara, eu compro o ETF de Bitcoin, que eu não tenho que me preocupar onde que ele vai estar guardado, eu não pago corretagem, eu compro e vendo, não pago corretagem, o lucro e prejuízo eu consigo abater de ações de outros ETFs, das operações que eu faço com derivativos, eu não preciso me preocupar com imposto de renda, tá tudo junto lá, cara. Assim, pra minha realidade, aí é aquilo que eu falo, é sempre muito pessoal, não faz muito sentido eu ficar me preocupando, vou comprar o Bitcoin porque eu vou e comprar diretamente. Eu compro o ETF que vai ter exposição, vai refletir a alta e baixa e tá tudo bem. Vai me entregar o que eu espero dele, que é valorização a longo prazo. Assim, é muito, muito particular, né? Você tem que ver muitos momentos. O caro e o barato, ele é muito relativo. A bolsa sobe muito, aí você, poxa, tá cara. Não necessariamente. Se você tem uma expectativa no aumento dos lucros, ela pode ter subido muito e pode continuar barata. Eu gosto de várias ações, e inclusive eu escrevi isso no livro, que eu acho que para o investidor de longo prazo a solução é A vezes ANC elevado a T. Essa é a fórmula para você ficar rico na bolsa. Que é o quê? Você vai aportar, o primeiro A é de aporte, em ativos não cíclicos, o ANC. Tudo isso é elevado a T durante muito tempo, né? Que é o tempo, que é a variável tempo. Então, se você aportar em ativos não cíclicos durante muito tempo, você vai conseguir ter sucesso na bolsa. O que são ativos não cíclicos? Aqueles que não estão sujeitos a ciclos de commodities, ciclo de taxa de juros e um monte de coisa. Bancos, elétricas, saneamento e setor de seguros. São os 4 setores que você tem
várias ações, várias empresas, e você consegue ali investir com tranquilidade.